Boa tarde a todos. Eu cumprimento o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Roberto, a membro da comissão, vereador Elaine, cumprimento o prefeito Agenor, cumprimento a secretária de administração, Nélida, o contador da prefeitura, Ademir, o nosso servidor, o nosso apoiador aqui, que está acompanhando aqui a gente com a transmissão, e a todos que posteriormente vão assistir a gente na internet. Convido o prefeito e o contador Ademir para fazer parte da composição da mesa, né? Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de esclarecer que a transparência no setor público é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, permitindo que a população acompanhe a destinação dos recursos públicos. Informo que a divulgação desta audiência pública foi realizada por meio de convite de convocação disponibilizado no site e nas redes sociais da Câmara, bem como no Diário Oficial do Município de Laurentino. Ressalto ainda que a data da audiência foi alterada para o dia de hoje, conforme solicitação encaminhada pelo Poder Executivo por meio do ofício 07 de 2026. Sendo assim, neste ato, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a audiência pública e informo que a referida audiência tem como objetivo discutir e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2025, na forma que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, e comunico que durante a apresentação será disponibilizado um espaço para perguntas e esclarecimento de dúvidas, devendo as perguntas serem exclusivamente referentes ao assunto da audiência. Dando início, passo os trabalhos para o contador Ademir, que irá apresentar a audiência. Boa tarde a todos. Antes de dar início à apresentação, eu gostaria de fazer um comentário com relação à alteração da data da apresentação da audiência, que foi agendada inicialmente para a data de ontem. Não era para ser eu o apresentador na audiência de ontem, era para ser outra pessoa. E aí, talvez, por motivos particulares, não foi possível. E aí me escalaram para eu apresentar hoje para vocês, tá? Porque se eu tivesse o compromisso de fosse o responsável para ter apresentado na data de ontem, com certeza eu estaria aqui na data de ontem. Então não foi por motivo meu que essa audiência foi prorrogada para a data de hoje. Inclusive eu fui pego de surpresa hoje ao saber que eu seria que foi inclusive alterada a data dela de ontem para hoje. Eu perguntei, a audiência foi realizada? Não, será hoje. Mas isso foi perto do meio-dia, entendeu? Então, só para ficar claro que às vezes a gente também é pego de surpresa por algumas coisas e, e acaba sendo até recebendo uma culpa indevida. Queria fazendo essas considerações e desculpe o presidente o meu desabafo, porque às vezes a gente recebe uma carga e não merece. Tá? E todas as vezes que eu fui chamado para estar aqui, eu estive de bom coração, estive de boa vontade, sempre trouxe o meu melhor trabalho, sempre vim com informações, eu acho que tentando esclarecer da melhor forma possível. E não gosto de fazer o trabalho em cima, assim, muito com pouco tempo. Então, a apresentação ela será bem sucinta, bem simples, diferentemente das outras que eu apresentava com mais informações, mais detalhes. Até porque eu não me preparei bem para essa audiência, mas enfim, o que for possível eu estar esclarecendo e passando informação para vocês. Vocês sabem que eu sempre estarei aqui disposto para isso. Essa audiência ela é obrigatória por lei, todos sabem. Ela segue o mesmo padrão das demais audiências que a gente tem feito, né? Então ela é sempre o mesmo esboço, não muda nada, porque nós temos que avaliar o cumprimento das metas fiscais que foram aprovadas na LOA de 2024. Nós estamos tratando aqui do ano de 2025. Até alguns brincam comigo porque eu estou usando aí no PowerPoint, hoje já tem umas ferramentas muito melhores, né? Mas como essa audiência está programada ali, quem sabe para as próximas a gente elabora numa ferramenta melhor, com um material visual mais atualizado. Mas o que importa mesmo é a informação que a gente traz para vocês, não a forma como ela é apresentada, em si, os dados que são apontados. Como eu falei, né, essas metas, a gente fixou ela
na LDO 2025, ela teve uma audiência que foi realizada em 29 de 8 de 2024, foi aprovada em 30 de 9 de 2024, através da Lei 1559. Ou seja, 4 meses antes de a gente começar o ano 2025, já tinha estabelecido as metas para o ano de 2025, feito a previsão. Né? Aqui são as metas que a gente fixou para 2025, certo? Desde receita corrente, receita de capital, resultado primário e as despesas financeiras, gastos com saúde, pessoal e aplicação em ensino e as transferências para a Câmara. E aí a gente vai analisar ponto a ponto desses itens aqui. A nossa arrecadação em 2025, tá? Nós tínhamos uma previsão de 58.747.500 e nós arrecadamos 59.868.242,35, demonstrando um superávit de 1.120.742,31. A receita ela é separada por categorias. Nós temos as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas de capital são aquelas para investimento, né? E as correntes elas são para manutenção da máquina pública e também é possível realizar investimentos com ela. A receita corrente prevista 53.421.390. Receita corrente arrecadada 50.178.439.34. Capital prevista 5.326.110. Capital arrecadada 9.689. A receita corrente a gente não atingiu as metas fixadas e esse fato aconteceu por conta da baixa arrecadação do FPM e do ICMS no ano de 2025 em relação ao ano de 2024. Para se ter uma ideia, a arrecadação do FPM e do ICMS no ano de 2025 ficou praticamente a mesma. Eu não trago aqui o gráfico que eu não me deu tempo de apresentar, de montar, mas o FPM e o ICMS ele deu praticamente a mesma receita do ano de 2024, aumentando em média aí 5% em relação ao ano de 2024. Já as receitas de capital, elas tiveram um salto, né? A gente tinha uma previsão de 5 milhões e a gente arrecadou 9 milhões. O que nós tínhamos previsto? A construção da UBS, 2 milhões e 26, que realmente veio esse dinheiro, a obra está sendo executada. Construção de um prédio do Corpo de Bombeiros que não teve sucesso, tinha previsão de 1 milhão. Pavimentações de ruas, 1 milhão e 800, esse valor foi superado. Aquisição de equipamentos da agricultura, 500 mil, não teve. Então, o que a gente arrecadou efetivamente está ali embaixo, ó, foram os principais, né? Eu vou citar aqui para vocês. É a pavimentação da rua Luiz de Quiroli, 2 milhões destinados para a pavimentação da rua José Tambosi e Armenido Rosa, 199 mil de emenda parlamentar para a pavimentação da rua Lamanda, a construção da UBS, que foi efetivada, pavimentação da rua José Becker, 1 milhão e 400, pavimentação da estrada Ribeirão Basílio, 1 milhão e 297, da rua Luiz dos Santos, 300 mil, essa rua Luiz dos Santos ela não foi executada, o recurso entrou em 2025 e ela será executada esse ano. Revitalização da praça, 495 mil, alienação de bens, né, do município, a prefeitura fez a venda de bens móveis 304 mil e recebeu um recurso de aquisição para veículo adaptado na saúde 198 mil e aquisição também de veículo para a saúde 200 mil reais. E teve mais um valor que não está aqui, que é de 648, se não me engano, mil, para a construção de 12 unidades habitacionais no município. Com relação à receita, basicamente é isso aqui que nós temos para apresentar para vocês. Aí fica o espaço para, se vocês quiserem fazer o espaço agora ou mais adiante para a gente tratar desse assunto. Eu acredito que se todos concordarem, a gente poderia fazer no final. Eu acho as perguntas no final, que não atrapalha. Os slides se for necessário. Isso. Registrar aqui a secretária Rúbia, que está presente, o Silvio Melo também chegou aqui para acompanhar a audiência. Perfeito. Pode continuar, contador. Vamos lá, então, para as despesas. A despesa prevista, ela é no mesmo valor da receita fixada, né? Então, a gente fixa a receita e faz a estimativa da despesa, 58.747.500. A despesa realizada, 54.008.770,70. Então, a nossa despesa ela ficou abaixo do que estava previsto. Nós não atingimos toda a nossa capacidade de despesa como estava aprovado na LOA.
A despesa também, ela é despesa corrente e a despesa de capital. A despesa de capital são os investimentos que o município fez, os equipamentos e material permanente que o município adquiriu e as obras realizadas. E a despesa corrente é tudo aquilo que o município acaba gastando para a manutenção da máquina pública, tipo combustível, pagamento de pessoal, INSS, material de expediente, material médico hospitalar, tudo isso enquadra em despesa corrente. A despesa corrente prevista 49.830.390 e a despesa corrente realizada 47.119.736.13. A despesa de capital prevista 8.857.110 e a despesa de capital realizada 6.889.034,57. Ali embaixo eu relatei alguns itens de despesa de capital que foram adquiridos ou construídos pelo município, que já citei antes também a questão de pavimentações de ruas, fora os equipamentos, né, aquisição de impressora, notebooks, monitores, tudo isso faz parte da despesa de capital. Num confronto entre receita realizada e a despesa efetivamente liquidada, efetivamente realizada no ano de 2025, tivemos a seguinte informação: receita realizada 59.868.000 e a despesa liquidada 54.008.770,70, ou seja, um superávit de 5.859.471,61. A nossa receita ficou maior do que a despesa, né? Então demonstrando aí um equilíbrio das finanças públicas do município. Então vamos passar. O passo seguinte é o resultado primário e o resultado nominal, que a gente avalia. O resultado primário, ele quanto mais positivo o índice, melhor. Ele basicamente é receita menos despesa, né? Embora aqui nesse cálculo ele acaba excluindo algumas receitas. Por exemplo, na receita total você exclui a receita de aplicação financeira e as operações de crédito. Então nós só tivemos a aplicação financeira, a gente acaba excluindo do valor total arrecadado, então nós tivemos uma receita primária de 59.232.559,31. E a despesa total paga, nós tínhamos 53.267.126,95. A gente exclui os juros da dívida paga, 1.160.142,59. Exclui a amortização da dívida, daquelas dívidas de longo prazo que o município tem, paga, 738.546,29. E considera os restos a pagar pagos no exercício de 3.342.961,52. O resto a pagar é toda aquela despesa que ficou de anos anteriores a 2025 e que foram pagas em 2025. Né? Tem despesa de 2024, 2023, que acabaram sendo pagas em 2025 e elas entram nesse cálculo. Então nós tivemos uma despesa primária de 54.711.399,59. Se nós pegar a receita primária total 59.232.559,31 e pagamos toda a despesa primária total 54.711.399,59, sobrou um resultado primário de 4.521.159,72. Então nós tínhamos previsto 1.199.210 de resultado primário e nós atingimos 4.500.000, 4 milhões e meio, né? Então é um número bem expressivo para a administração em termos de resultado primário, e isso significa que o município tem feito o equilíbrio das contas justamente para ter capacidade de endividamento, capacidade de pagamento das dívidas contratadas e dos possíveis financiamentos que o município venha a ter. Esse índice do resultado primário, ele demonstra que, não só ele, mas ele é um dado importante quando o município vai buscar financiamento, que ele demonstra que se o município está fazendo o dever de casa para poder ter saldo para pagar as novas obrigações. As despesas financeiras, no caso, e receitas financeiras, são aqueles valores a gente aplica valores, né, no banco e a gente também paga juros, né, da dívida. Então nós tivemos uma receita financeira de 635 mil no ano, mas nós tivemos uma despesa financeira, que são aqueles juros com as dívidas de longo prazo, 1.160.000. Tá? Então nós estamos pagando mais juros do que estamos recebendo dos recursos públicos. Embora a nossa receita de aplicação financeira tenha sido bem alta, né? 630 mil só de aplicação financeira. Aqui o resultado nominal.
No resultado nominal, ele tem um dado aqui que é o contrário do resultado primário. O resultado primário, quanto mais positivo, melhor. Nesse caso aqui, a dívida fiscal líquida, essa aqui está em vermelho, quanto mais negativa ela, melhor. Tá? E aí eu já vou explicar o porquê. No início do ano, nós tínhamos uma dívida consolidada, que ficou em 31 de 12 de 2024, de 7 milhões e 72. E tinha um ativo disponível em caixa de 3 milhões 916, ou seja, nossa dívida fiscal líquida de 3 milhões 155 positivo, né? Por que positivo? Porque a nossa dívida era maior do que o nós tínhamos de disponível em caixa. Nós precisaríamos ainda de mais 3 milhões para poder, se fosse o caso, de liquidar toda essa despesa, essa dívida de longo prazo. Nós precisaríamos de mais 3 milhões e 155. Ao contrário de 2025, que nós encerramos com uma dívida consolidada de 6 milhões 334 26277, no caso nós pagamos a dívida, né, teve uma amortização, ela baixou a nossa dívida, em contrapartida o nosso caixa ele aumentou de 7 para 7 milhões 152 304. Ou seja, se nós pegássemos todo o dinheiro que tinha em caixa na prefeitura em 31 de 12 de 2025 e pagasse toda a dívida existente, ainda sobraria um caixa lá de 818.041,40. Tá? Então, por isso que esse valor fica negativo, porque aqui seria como se tivesse um menos aqui, né? 6.334 menos 752. Daí o valor aqui acompanha o menos aqui. Então, por isso que diz aqui que o resultado, ó, quanto mais negativo, melhor. O que significa que o município tem dinheiro em caixa e ele consegue pagar o que, se fosse quitar toda a dívida hoje, teria condições de quitar. O que não é o caso, é só um dado importante para a questão de análise de endividamento. Aqui só o valor inicial da nossa dívida fiscal líquida e o valor final, né? Começou com 3 milhões e o valor final 818 mil, ou seja, o município teve um equilíbrio nas contas de 3 milhões e 155, mais esse 818 aqui, foi para quase 4 milhões, né? Isso dá para verificar aqui isso aqui, né? O nosso resultado primário foi de 4 milhões e meio, ou seja, nossa receita foi maior do que a despesa, por isso que a nossa conseguimos ter um saldo em caixa para poder pagar a nossa dívida e ainda sobrar dinheiro. Transferências financeiras são aquelas repassadas à Câmara de Vereadores, Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social. A gente chama de transferência financeira, porque vai para outro ente que administra o recurso. Só voltando aqui, previsão de 11 milhões 373 e 400 no ano e foi repassado 10 milhões 703 526 e 90. A média não tem necessidade, ficou um pouquinho abaixo aqui. Então, a Câmara de Vereadores tinha uma previsão de 1 milhão 820 e 400, foi repassado 100%. Fundo de Saúde, uma previsão de 6 milhões 823 mil, foi repassado 6 milhões 878 321 e 80, ficou 0,81 acima do que estava previsto. Fundo Municipal de Assistência Social de 2 milhões 730 foi repassado 2 milhões 004 805,10, 26,56 abaixo. Então, o total 11.373 e 400 e foi repassado 10.703, 526 e 90, menos 5,89 do que estava previsto. A nossa dívida fundada, como relacionei antes ali, total da nossa dívida fundada, dívida de longo prazo, o saldo inicial 7 milhões e 64 e o saldo final em 31 de 12, 6 milhões 326. E aqui nós temos ela separado, né, as 4 dívidas que o município possui hoje, é uma dívida com a Caixa Econômica de 30 anos aqui. Ela tinha um saldo inicial de 728. No ano de 2025, nós pagamos 48.814,28. Sobrou ainda um saldo de 679.279,33. O Finisa teve um saldo inicial de 1.116.000 e nós pagamos 999,92. Ainda falta 916 mil. Esse Finisa 2, 3 milhões 220. Aí, ali para frente eu vou dizer do que é cada uma dessas. A gente amortizou 434, ainda falta 2 milhões 785. E a última que foi contratada do Banco do Brasil, 2 milhões, a gente pagou, já começou a pagar em 2025 e pagamos 55.555,53. Ainda falta 1.944. Somando todo o saldo, 6 milhões 326, 357
1.100.077 é o que nós temos de dívida de longo prazo. A Caixa Econômica, aquele primeiro financiamento vai até 2036. Tá? Aquela segunda, Protransporte, 1 milhão, foi para pavimentação das ruas Arcângelo Ave e Jerônimo Clock. Essa aqui, da rua José Tambosi, foi feito um financiamento de 1.600.000, vai até 2030, a terceira. Ou melhor, essa aqui acho que já foi quitada, essa aqui que não aparece ali, deixa eu ver, 2015. Ah, não, essa de 2036 aqui é referente a essas duas ruas aqui, que foi feito financiamento, tá? Essas duas ruas refere-se a esse aqui que vai até 2036, essas duas ruas. Esse próximo aqui vai até 2030, foi para a rua José Tambosi, 1.600.000. Aí teve a pavimentação da Narciso Facchini, 3,5 milhões, vai até 2031, o pagamento dela. E a última, Banco do Brasil, vai até 2034, o pagamento dela. Então, a gente traz o valor da amortização e o valor que vai pagar de juros. Esses juros aqui, ele é uma estimativa, né? Porque ele depende ele é um juros fixo mais a Selic. Daí ele pode variar um pouquinho essa previsão. Renúncia de receita. Essa renúncia de receita a gente trata porque o orçamento nós fazemos ele pelo valor total. Quando a gente faz a previsão do IPTU, ela é a renúncia de receita com base no IPTU. Como a gente faz a previsão no valor total do IPTU, nós temos que fazer uma previsão também de quanto daquele IPTU a gente vai deixar de arrecadar. E nós fizemos uma previsão que haveria 490 que nós deixaríamos de arrecadar. Por conta do que? Já vamos passar para a próxima tela e eu vou mostrar. E nós tivemos um valor renunciado de 435 mil. Nós não chegamos aos 490 previsto. Aqui está um histórico desde 2017, o que representava cada item de renúncia de receita. Nós vamos partir para 2025. 2025, então, nós tivemos desconto de 10% e 20% para pagamento no prazo. 119 mil representou 29%. Aposentados e pensionistas representou 46,30, 186 mil reais. Aí tem a isenção do INCRA, 4 mil reais, que é pouquinho. Caso social, 582 reais. Prédios imunes e isento, prefeitura, igrejas, mais alguns itens, conforme Código Tributário, né, 122 mil. E ex-combatentes da FAB e FEB, 407 reais. Dá um total de 435 mil de renúncia de receita. Esse quadro aqui, a tendência é que ele vai ser extinto, porque está havendo uma mudança com relação a essa regra de demonstração de renúncia de receita. O Tribunal de Contas não está querendo tirar, dizer que isso aqui não é renúncia de receita e que não precisará mais estar demonstrando, mas ainda não foi comunicado. O que mais? Saúde, vamos lá. A saúde tinha uma previsão de 16,91 e atingiu no final do ano 18,73, ou seja, ficou 3,73 acima do que a Constituição determina na saúde. Recursos do SUS. Então nós gastamos na saúde um total de 11.370.000, dos quais 4.409.526,38 recursos do SUS, recurso federal ou estadual, e de recursos próprios do município, 6.961.450. Os recursos do município representaram 61,22% do total gasto com saúde no município em 2025. Tá? Aqui eu trago um histórico dos percentuais desde 2017, né? Então, 2025 foi o ano, desde 2017, que mais teve aplicação em saúde até agora, 18,73. Em 2021, que teve 18,02, né? Mas aqui bateu já o ano de 2021. Pessoal. O índice de pessoal, ele é calculado referente à receita corrente líquida. Tá? Não é toda a receita. Receita corrente, ou seja, as receitas de capital não entram. E a receita corrente líquida é a receita bruta e a gente extrai aquela
receita que a gente manda para o Fundeb, os 20%. Então fica só a receita líquida. Nós tínhamos previsto, tanto no executivo quanto no legislativo, aplicar 47,10 e nós aplicamos 49,48. Embora o limite seja 60%, 54% para gasto no executivo e 6% no legislativo. Tá? Então nós temos um gasto consolidado, Câmara de Vereadores e Prefeitura, de 49,48%, sendo 1,68% no Legislativo e 47,80% no Executivo. Tá? Então, vamos pegar só aqui a Câmara de Vereadores. É de janeiro de 2025 a dezembro de 2025 esses dados. Deixa eu pegar aqui, ó, que fica melhor. Então, o executivo, nós temos um limite máximo para gastar com o pessoal de 54%. Aí, quando eu digo pessoal, é o pessoal em encargos, né, pessoal junto com o INSS que a gente paga. O limite prudencial, um limite de prudência, que se o município atingir esse limite aqui, 51,30, se tiver um pouquinho acima, ele já tem algumas restrições que estão lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu trago aqui o artigo 22 e 23, sem contar que também fica impedido de fazer novos financiamentos. E o município realizou em 2025 47,80. Então demonstra aqui que ainda tem uma pequena margem para o limite prudencial e uma boa margem para o limite máximo. E o legislativo tem um limite máximo de 6%, o limite de prudência de 5,70, porém está com 1,68 de gasto com o pessoal. Aqui tem um histórico desde 2010, tá, gente? Eu trago aqui também os percentuais que nós tínhamos ano por ano, tá? Chegamos anos aí a 53,65, 50, sempre quase próximo, isso aqui só do executivo, né? Sempre próximo dos 54%, ó. Aqui em 2016 teve 51,16, em 2017 53,51, 2018 53,84, 2019 50, 2020 aí teve uma baixa, aqui em 2022 46. O ano passado, 2024, fechou em 42,90 e agora 47,80. Lembrando que em 2024 a gente tinha 277 pessoal ativo e nós fechamos o ano de 2025 com 311 ativos, servidores ativos, mais 9 aposentados e 6 estagiários. Veja que a despesa com o pessoal ela variou em relação a 2024, 21,63%, porém a receita ela só teve uma variação de 5%. Então um é consequência do outro, né? A despesa de pessoal ela aumentou um pouco, como a receita ela não aumentou igual aos anos anteriores, automaticamente esse índice aqui aumenta também, né? Se a receita tivesse dado 10%, esse índice aqui estaria bem mais baixo. Aqui também um histórico dos percentuais, chegamos a 47,80 em 2025. Tá? Vamos para a aplicação no ensino. Previsão de 28,85, nós realizamos 27,98. A Constituição determina que nós temos que gastar no mínimo 25%. Tá? Aqui, 25%. E nós atingimos 27,98. Nós não atingimos a nossa meta prevista, porém nós superamos o que a Constituição determina em 2,98%. No ensino fundamental, faltou um Lzinho, cobriu aqui, 5.741.977,50 e no ensino infantil 8.821.885,20. Tá? Aqui o histórico dos gastos da aplicação em ensino, não é gasto, da aplicação em ensino, 27,98. 2025 foi um ano dos últimos o que menos aplicou em educação. Tá? Do legislativo, então, nós tínhamos previsto um repasse de 1.820.000 e ele foi repassado 100%. É a obrigação do município repassar à Câmara de Vereadores, uma média de 151.700 por mês. Tá?
esse limite da Câmara aqui, ele é fixado na lei do orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias, na lei do orçamento, né, ele é fixado. Porém, o cálculo se dá com base em algumas receitas do artigo 29 da Constituição, que diz qual é a base para efeitos de cálculo do repasse para o Legislativo. Essas receitas são referentes ao ano anterior, então pega tudo aquilo que foi arrecadado nessas receitas aqui, receita tributária, mais dívida ativa, FFPM, ITR, ICMS, IPVA, IPI, ICID, e faz o cálculo do valor que pode ser gasto, pode ser aplicado, repassado para a Câmara de Vereadores, né? E o limite é 7% dessa receita. Então, nós tivemos em 2024 um saldo dessas receitas de 37 milhões. 7% daria 2 milhões 610. Né? Porém, como o orçamento da Câmara estabeleceu 1 milhão 820, nós temos que repassar 1 milhão 820. Nós ficamos limitados ao orçamento. Mas se tivesse um orçamento de 2 milhões e 800, aí o município teria que aplicar esse 7%. O máximo seria 2 milhões 610. Tá? Aqui tem um exemplo, ó. Orçamento 1 milhão 820 e 400 e o 7% da receita 2 milhões 610. Fica limitado ao orçamento. Se fosse o inverso, né? 1 milhão e 820 e 400 o orçamento e o 7% da receita desse 1 milhão e 700, ficaria limitado ao 7% da receita do ano anterior. E a Câmara de Vereadores, além de estar cumprindo aquele índice de 6% lá, não atingir nem os 6% do gasto com o pessoal, da receita corrente líquida, daquilo que ela recebe, daquilo que é repassado a ela, 1 milhão 820 e 400, ela não pode gastar mais do que 70% com o pessoal, incluindo os subsídios dos vereadores. E o gasto com o pessoal em 2025 da Câmara foi 734.869,16. Isso aqui, referente ao 1 milhão 820, ele representa 40,37. Então a Câmara ficou 29,63 abaixo do limite permitido pela Constituição, com gasto com pessoal. E o último item é a questão de investimentos. Tá? Nós tínhamos previsto de investimentos 7.927.110 e nós realizamos 6.150.488,28. Os principais investimentos estão aqui, foi aqueles que eu relatei lá no início, mas os principais, né, pavimentação de ruas, Frei Tito, Alamandra, José Tambozzi, Armelindo Rosa, Luiz de Quiroli, José Becker, Estrada Ribeirão Basílio, a ponte, alargamento da ponte, revelação da praça, construção de uma nova UBS, galeria da Jerônimo Clock e aquisição de terrenos. A média prevista mensal de 660 mil foi realizado 512, ficou 22,41 abaixo do que estava previsto. Basicamente é isso a apresentação, de uma forma bem rápida, mas eu fico à disposição para algumas perguntas, questionamentos que eu possa, de repente, estar contribuindo para a apresentação e esclarecimento de dúvidas. Se acaso eu conseguir, fico à disposição para as respostas. Eu quero agradecer aqui ao contador Ademir, ao servidor contador Ademir. Quanto à transferência de data, eu preciso também registrar que foi comunicado ontem, no final do meio-dia, que a audiência teria que ser trocada a data por motivos pessoais, e eu também não questionei o que era, como são motivos pessoais, eu não quis fazer pergunta e a gente se coloca à disposição para poder fazer audiência pública, porque a gente sabe que é uma obrigação legal, né? Então, eu agradeço muito a tua presença aqui, Ademir. Eu sei que de repente é um esforço que foi feito para poder estar fazendo isso. É um agradecimento que eu faço e apesar de tu dizer que não está muito preparado, mas tu já tem uma bagagem de conhecimento muito grande para poder fazer essa apresentação e por mais, como é que eu posso dizer, enxuta que ela tenha sido, ela traz os números que para nós o importante é ter os dados, o formato que ela está apresentada ali, é sempre bom apresentar de forma bonita e coisa e tal, mas são as informações, tá? Então, quero te deixar aqui o agradecimento em nome da presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos por tua presença aqui, poder estar fazendo essa audiência pública com a gente. Nesse momento eu quero abrir aqui um espaço para a gente começar a discutir, se tiverem perguntas,
a gente pode direcionar aqui ao Ademir, e também compreendendo a situação de que talvez seja perguntas com mais detalhes, eu tenho algumas inclusive, mas compreendendo que se não tiver aqui no momento, a gente pode ser respondido a posteriori. Fica aberto ali para as perguntas, eu não sei se alguém tem interesse. Vereadora Elaine. Eu tenho uma pergunta, Ademir, uma curiosidade que me surgiu aqui agora. No quadro da renúncia de receita ali, aquelas renúncias referentes aos impostos, né, previstos já no Código Tributário, eu não sei se enquadra e se está previsto nesse cálculo. Não se trata de renúncia de receita porque o município passa a cobrar depois, mas os impostos que entram na inadimplência, em que momento eles vão estar dentro do nosso orçamento? As inadimplências que não vão entrar no cofre do município no ano tributário. A inadimplência que você diz é a dívida ativa do município. Isso, que não foram pagos. Então, quando a gente faz a previsão da receita, a gente faz o lançamento, que a gente diz, é o lançamento do IPTU, o lançamento da coleta de lixo. E aí, dentro desse item aqui, a gente traz só o valor que efetivamente o município teve que dar conselho de desconto com base na legislação. Vamos supor aí que o município lançou de IPTU 1,5 milhão e arrecadou 1 milhão. Faltou 500. Aqueles 500 que o pessoal deixou de pagar, ele é automaticamente inscrito no final do ano, dia 31 de dezembro, na virada, é inscrito em dívida ativa. Então, vai ficar em dívida ativa para o município estar recebendo nos anos seguintes. A pessoa que quiser fazer qualquer tipo de... precisar de alguma certidão do município, ela está em débito, ela vai ter que negociar, pagar a dívida, para poder receber a certidão ou fazer uma transferência de bem, no caso, de uma venda de um imóvel, senão ela não vai conseguir. Esse valor fica registrado no ativo do município como uma dívida a receber, contabilmente. Então, quando o município recebe, ele entra como uma receita de dívida ativa. Aí, quando eu digo que vai lá no cálculo, tem aqui uma tabelinha aqui da Câmara, se não me engano, um pouquinho, acho que é da Câmara. Então ela entra como uma receita de dívida. Ela conta para aquele ano, e aquele ano que você recebeu, você é obrigatório aplicar, tanto para a saúde, tanto para a educação, e no ano seguinte tu repassa para o legislativo. Então o cidadão não pagou esse ano, ele paga o ano que vem, o município tem o dever, primeiro o dever de cobrar, segundo o dever de aplicar aquele valor, no mínimo 25% para a educação e 15% para a saúde. Essa era a minha curiosidade, em que momento que ele ia voltar para o nosso orçamento dentro da meta de arrecadação, e a distribuição eu entendo que tem que ser distribuído de forma igual, mas dentro do ano que a gente está avaliando a meta, né? Ele não atingiu a meta porque não arrecadou. Nós fazemos uma previsão de meta. Quando a gente faz as metas, a gente inclui também um valor de dívida ativa a receber no ano seguinte. Então a gente também estabelece, a gente faz essa previsão de dívida. Como que faz a previsão? Com base num princípio histórico. Não é saber assim, o ano que vem as pessoas vão ter dinheiro, vão pagar toda a dívida. O município deve ter, depois eu posso puxar para vocês, em torno de 2 milhões de dívida ativa para receber em Laurentino. Mas a gente vai dizer assim, desses 2 milhões eu vou colocar pro ano que vem 1 milhão nós vamos receber. Vamos ser coerente, não vai receber, tem que usar o princípio histórico. Então a gente usa o princípio histórico, e aquele valor da dívida ativa para receber, ele já está nas metas, como previsão de receita. Então, se ele vai se concretizar ou não, vai ter atingimento de meta ou não, aí depende tudo do pagamento. Pode ser que a gente atinja aquela meta, mas não atinge outra. Uma vai acabar suprindo a outra, né? Mas a dívida ativa, ela é prevista anualmente como uma receita do município. Embora ela está no nosso ativo, né, como um estoque de dívida a receber, e todo ano a gente lança um pouquinho, mas não é muito, não, é 50 mil, uma coisa assim, por ano para receber desses 2 milhões.
quase 2 milhões. Eu posso até ver. Ah, eu posso ver aqui quanto que foi registrado. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Mas é em torno de 400, 500 mil, Elaine. Então, praticamente equilibra o que é de renúncia prevista na lei de isenção, a gente tem de inadimplência também. Deixa eu ver se eu tenho aqui só. O que não é aposentado, pensionista e outros previstos no código é inadimplente. É por aí mesmo. Mais ou menos o mesmo valor. É bastante, né? Porque não é só o IPTU, ele é Tudo. várias outras taxas também, né, que tem lixo, desde o lixo também. O nosso saldo da dívida em 31/12, ela ficou em 2 milhões, atualizada, né? Atualizada. 2 milhões 558 mil. A dívida, o principal, 1 milhão e 61. Mas daí tem toda aquela parte de correção. Lembra que às vezes acaba fazendo o refis e o município acaba concedendo anistia de juros, embora seja contra, né? Nós temos hoje de correção, hoje não, 31/12 de 2025, 316 mil. Multa, 138 mil. Juros, mais 1 milhão e 41. Então, o estoque, 2 milhões e meio de dívida no município. O que mais que eu tenho? Isso. Basicamente é isso, Elaine. Então, aquele valor que a pessoa não paga, a gente inscreve em dívida ativa, fica como crédito para receber, mas o ano seguinte, quando é repassado, a gente só dá baixa no valor da dívida, mas entra no cálculo tanto para pessoal, tanto para educação, para saúde. Se eu puder dar uma sugestão, quem sabe para as próximas audiências, você colocar a descrição também, destacado o valor da dívida desses impostos que a gente tem de dívida ativa, até para o cidadão entender também que não é o valor do IPTU não é todo arrecadado limpo, né? Porque tem o custo da cobrança também depois dessa dívida ativa, né? Dá a impressão que agora vem o período de arrecadação e vai entrar milhões no cofre da prefeitura e, na verdade, entra bem menos do que se imagina, né? Porque tem as isenções, tem as inadimplências, tem todo o trabalho de cobrança desse valor depois, né? O município tem um executivo, a questão do executivo fiscal, que é o nosso jurídico que trabalha com isso, nós temos que também tem os prazos que tem que mandar para o fórum, porque senão o município acaba perdendo o direito de receber esses créditos. Então tem bastante ação judicial e tem uma demanda muito grande para acompanhar esses processos, né, de cobrança. É obrigação do município cobrar, né? E aí, se a gente faz notificação, às vezes, é obrigatório fazer as notificações para a população, né? Não é a vontade do prefeito, obrigação do prefeito, da administração de qualquer prefeito, qualquer administrador, de cobrar a dívida do município. Então, sempre algumas pessoas recebem notificação, às vezes ficam até chateados por estar recebendo notificação, mas é obrigação do município notificar, né? Primeiro extrajudicial e depois, se não houver o pagamento, vai para a via judicial. E aí fica o estoque lá e a hora que tiver as pessoas vão renegociando a dívida, né? Muitos casos as pessoas acabam renegociando a dívida, pagam uma parcela, não pagam mais, volta para a dívida, estoque da dívida de novo. Então, isso demanda também uma questão de trabalho interno também, de fazer isso aí, depois acaba se perdendo o trabalho, porque você faz um parcelamento e não dá sequência, o pessoal acaba não pagando, né? Parece que para a prefeitura não precisa pagar, mas uma hora a pessoa acaba precisando de vender um imóvel, precisa de uma certidão e daí não vai ter, daí se obriga a ir lá negociar na prefeitura, né? Mas a dívida do município é muito grande, assim, o estoque da dívida em relação àquilo que o município tem de receita, né? Embora a nossa receita ela melhorou bastante, a receita própria do município, né, que a gente trata, é a receita a própria, o que é IPTU, as taxas, o ITBI, o ISS, né, Imposto sobre Serviço, ele melhorou bastante da administração, se não me falha a memória, do Gilberto, onde ele mandou um projeto de lei
fazendo a reforma tributária do município, a questão do código das tabelas de valores, que deveriam, fazia 30 anos, se não me engano, que estava desatualizado. Aquilo melhorou de uma forma significativa a arrecadação do município, embora de lá para cá não se foi feito mais nada em termos de atualização de planta de valores, não foi se revisto. Isso talvez também caberia ao município uma atenção, porque se você faz a cada ano, você revê isso, você não dá tanta repercussão para o cidadão, tanto impacto, exato. Agora, se você deixa mais 20 anos e faz, vai dar um impacto. Sim, aí o pessoal vai ficar, pô, mas é que ficou 20 anos sem fazer. Então, se todo prefeito fizesse a cada ano, fizesse a recomposição de valor, a atualização de valores, isso não mexeria tanto no bolso do cidadão e não repercutiria tanto futuramente, né? E não ficaria só para um administrador estar tomando essa decisão, porque senão cai no colo de depois de 30 anos, de novo, cai no colo de um prefeito, que ele se obriga a fazer, até por questão que o Ministério Público tem cobrado bastante essa questão da arrecadação, que o município cobra aquilo do seu imposto, né? Por exemplo, uma situação que vem há anos enrolando é a questão do lixo, né? O município paga hoje quase 1,5 milhão de lixo e se arrecada 300, 400 mil, eu não tenho bem de forma os valores, mas é em torno disso, 400 mil, vamos colocar, então 800 mil. Oi? Que nós cobramos, então falta ainda 62% que o município está pagando seria no mínimo você cobrar aquilo que você paga de lixo, né? Para as empresas, né? Eu não ganhar em cima, mas aquilo que e não tem sido feito assim ações nesse sentido, né? E deveria já o município está pensando em como fazer de ratear esse valor para todo mundo pagar o que realmente o município tem produzido de lixo, né? Vereador Roberto. Boa noite a todos, né? Só para nós ratificar um pouquinho aqui, o 18,73 da saúde. A gente sabe de alguns pontos. O que é tudo incluído para dar esse 18,73? Por exemplo, se comprar um carro, a construção, ela entra tudo nesse índice ou não? A construção não, porque ela é recurso federal. Agora, se o município colocar recurso próprio, o que é o recurso próprio que eu digo? Recurso do IPTU, das taxas, do FPM, do ICMS, do IPVA, do IPI, algumas que eu me lembro aqui na minha cabeça. São impostos de transferências, receitas de impostos e transferências, algumas, né? Não são todas elas. Aquelas receitas que vêm para o SUS, e eu vou relatar algumas, recurso para pagar agente de saúde, recurso para vigilância sanitária, recurso para saúde bucal. Mais esses médico, recursos entram lá naqueles recursos SUS que eu deixei separado lá, né? Vou voltar aqui. Aí fica mais... Aqui, ó. O índice lá que a gente trata aqui, ó, esses 6.961 aqui, ó, recursos próprios, recursos de impostos e transferências. Os recursos do SUS, recurso federal e estadual, que são para esses programas que eu citei, alguns deles, né? Eles entram aqui, nós gastamos 11.370, mas para efeitos desse cálculo do 18% aqui, a gente só considera esses 6.961, que são as receitas de impostos e transferências, tá? Não entra recurso de emenda parlamentar, não entra aqui, ele entra aqui nesses 4 milhões, não é considerado para calcular esse índice de 15%. O posto de saúde, o município recebeu 2 milhões, não entra ali, você vai aplicando, né? Aqui o valor efetivamente é aplicado. Nós não gastamos todo ainda, não foi, o posto de saúde não está 100% executado. Aquele valor que foi aplicado, ele não entra no cálculo dos 15%, porque não é recurso nosso, né? Emenda para comprar carro, o município vai aplicar aquilo lá, mas não entra. Vai ter um gasto com saúde, mas o que nós vamos utilizar é só aquilo que o município realmente gasta com recursos de impostos e transferências. Pessoal, combustível, diária, material médico hospitalar. Então, toda essa manutenção pode até ter investimento, mas é muito pouco, né? Vamos dizer que tem uma contrapartida prevista agora nessa unidade básica de saúde de 300 e poucos mil, né, Genor? Se não me falha a memória, eu acho que é isso o contrato, né? De contrapartida, 300 e poucos mil, eu acho que é mais ou menos isso, 300 ou 400 mil. Então,
esse recurso que o município vai dar de contrapartida, ele entraria para esse ano, se caso a empresa terminar esse ano, como para contar no índice dos 15%. Tá? Não é só para a gente diferenciar um pouco, até para a população quando escuta, para saber o que acontece, né? Porque às vezes vê um índice alto de investimento e começa a não ser o que realmente é feito, né? Eu vou aproveitar o gancho aqui, que é uma pergunta ali dentro também. Então é mais ou menos assim, então de recurso, é correto eu dizer que de recurso ordinário nós estamos com esse 38% e recurso vinculado são 61%? Ou não? Não, é o contrário. Recurso vinculado... Recurso vinculado é aquele que vem de fora. 38%. E o ordinário é o recurso próprio. É o recurso próprio, 61%. Então, de recurso próprio, no ano passado, o município investiu 60% do total na área da saúde. É isso? Exato. É assim. Uhum. É só para entender. Isso aí. Mais uma. Não, obrigado. No mesmo sentido, na área da educação, quanto de recurso ordinário foi e quanto de recurso vinculado nós temos? Pois bem, eu só não falei, mas está aqui. Na função educação, o município aplicou 16.317.000, certo? Desses aqui, 5.741 foi no ensino fundamental e 8.821 no ensino infantil. Esses dois valores foram com recursos de impostos e transferências, os recursos próprios. Tá? Então, vamos somar rapidamente aqui, 8, 14... 8 e 5 ali? 5, 7, 4, 1. 14 milhões e 500 foram gastos com recursos próprios do município. Aqui nós temos uma observação, ó, recursos da merenda. Nós também temos uma aplicação com recursos próprios na merenda. É um valor significativo. Porém, a merenda não entra nos 15%. O município tem que gastar 25%. Aplicar 25% em ensino, mais aquilo que for da merenda. Se for mais 1 milhão, 2 milhões, se não me falha a memória, aí eu estou só meio que dando valores aproximados. Acho que foi em torno de 400 mil e 500 mil de recurso próprio em merenda. Se esse valor considerasse, poderia estar incluindo aqui, para talvez aí o nosso índice seria um pouco maior. Entendeu? A diferença do que veio esse outro recurso ali, já que nós gastamos 16 milhões, né? Então nós temos recursos do salário e educação, que vem do governo federal, nós temos dinheiro do PENAT, que é para o transporte escolar, nós temos dinheiro do transporte escolar do Estado, que o Estado contribui, manda em torno de 250 mil por ano para contribuir no transporte escolar, que o município acaba fazendo de alguns alunos, e talvez se vocês quiserem perguntar como que funciona essa questão, a secretária talvez possa explicar, que eu não sei como é que é feito. Eu sei que você manda uma listagem para o Estado lá, dos alunos do Estado, que o município acho que presta, não tenho certeza, presta o suporte de transporte escolar para os alunos do Estado, e o Estado, em contrapartida, ele repassa esse valor para o município. Então, esse valor a gente gasta, aplica no transporte escolar, porém ele não considera para efeitos de cálculo dos 25%. Então a gente exclui. Por isso que a aplicação no ensino ficou em 16 milhões, mas a gente utilizou 14 milhões e 500 para efeitos de cálculo dos 25%. Eu fiz essa questão porque eu estava dando, se não me engano, a LOA que a gente aprovou esse ano, eu não sei se é prática também, mas ela está com recursos ordinários lá zerados para a saúde, por exemplo. Tá? Tem 11 milhões, se não me engano, quase 12 milhões lá de valores vinculados. Transferências, transferência financeira, daí vai para a saúde. Ah, tá. Entendi. É que a saúde, ela tem uma receita que é mínima, lá na saúde, se você for pegar ela separada, ela vai ter lá as receitas do SUS federal e estadual, que é direto, fundo a fundo, repassado para o fundo. E quais são as receitas próprias do fundo? Vigilância sanitária, algumas taxas,
e algum imposto de renda, que é retido das empresas que prestam serviço para o município ou que entregam algum produto para o município. A gente retém imposto de renda, entra com uma receita específica do Fundo da Saúde. Mas não é o suficiente para aquele orçamento de 11 milhões, não sei. Quase 12, se não me engano, é por aí. De onde que vem? Não está fechando caixa. É a receita que um município arrecada, que ele tem que gastar no mínimo 15%, que depois ele faz a transferência financeira para a saúde, para ela bancar a despesa dela. Não, só para compreender. Daí ele não entra, não aparece lá como recurso vinculado. O recurso vinculado está lá na prefeitura. Daí quando você consolida, você acaba fechando o teu orçamento inicialmente previsto com a receita prevista com a despesa realizada, quando se consolida os entes. Entendi. Não, é que ficou, como a gente não tem a consolidação, a gente fica vago daí, né? Porque parece que a Câmara, a Saúde não vai ter receita suficiente para despesa, mas ela vai receber uma transferência financeira. Certo, entendi. Mais algum questionamento, Roberto? Encerrou? Prefeito, algum questionamento também relacionado, algum comentário? Bom, boa tarde, presidente da comissão, demais membros, Ademir Contador, secretária Rúbia, Silvio. Só queria então agradecer, né, ao Ademir pela apresentação. É uma apresentação bem técnica, mas com bastante conhecimento. E a gente fica satisfeito até pelos números que a gente vem cumprindo, né, nossas metas fiscais. Embora a gente muitas vezes bate muito forte em cima da questão da economia, dos recursos públicos, que a gente sabe que a gente vem vivendo de um período de instabilidade. Então, quando o prefeito, a gestão fala que temos que reduzir custos, reduzir despesas desnecessárias, realmente é para que a gente tenha um equilíbrio financeiro e que a gente também não se comprometa a saúde financeira do município, né, principalmente também com as nossas contas para atingir nossas metas. Claro que nossa receita ainda pode melhorar, sim. Falou muito bem ali o Ademir sobre a situação da coleta do lixo, que eu venho falando tanto na rádio, fala com as pessoas, que nós estamos ainda ali com um déficit muito grande. Hoje praticamente a gente está cobrando ali 40% do devido, que deveria ser 100%, conforme a despesa tem que ser a receita. A gente vem trabalhando com campanhas de conscientização para reduzir o custo, para que não haja um impacto tão agressivo no aumento da cobrança da coleta do lixo, aliás. Mas a gente faz o que a gente pode e a gente vem trabalhando dessa forma com bastante seriedade e responsabilidade. Então, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês ali e satisfeito também, mais uma vez, com as nossas prestações de contas. Obrigado. Eu só vou pedir a gentileza do contador. São mais de 2 pontos bem rápidos, mas eu gostaria de deixar registrado aqui a questão da desoneração da folha, né, porque ela impacta naquele percentual lá do valor do salário, da folha de pagamento, né, ela tem um impacto grande até ali, e ela vai até 2028, pelo que foi comentado. Eu não sei se é mesmo 2028, mas... E explicar um pouquinho também para o pessoal que vai assistir isso aqui depois, como é que é a questão da desoneração. Esse é um dos assuntos. Eu vou fazer outra pergunta já também, para poder ir encaminhando para finalizar. Foi repassado 1.800.000 para a Câmara no começo do ano, e eu não sei se não passou ali, mas eu gostaria de registrar o valor que foi devolvido também para o município, né? Porque o presidente do ano passado, o Roberto, e também todos os vereadores colaboraram também no sentido de fazer o controle de despesas também aqui na casa. É importante também a população saber o valor total que foi devolvido ao município no final do exercício. Eu não consigo, eu não tenho esse valor agora, mas eu consigo estar buscando ele aqui.
Aqui está o valor que a Câmara devolveu para o município, 659, 460 e 91 no ano de 2025. 659 mil. 659, é Isso. isso? 659 mil. Não, obrigado, é informação que a gente precisa estar repassando para a comunidade também. E quanto à desoneração da folha ali, que ela impacta no percentual ali em relação à folha, né? Então, só saber até quando vai isso, né? Não sei se é realmente 2028. Não sei se tens essa informação também agora. Tá aqui a questão da desoneração. Tá? Então, esse ano, nós estamos pagando 16% do INSS sobre a folha de pagamento. A partir do ano que vem, ele volta para ser 20% como era antigamente. Que vem já. Tá? É a partir do ano que vem. Esse ano, 16%, mais ainda 3% desse FAP e RAT a cada exercício. Tá? Acaba sendo 3,0 alguma coisa desses dois índices aqui do FAP e do RAT, que ele é calculado com base no número de servidores e com base também nos auxílio doença que o município tem. Então, quanto mais auxílio doença, mais esse FAT, esse RAT aumenta. Né? Porque quer dizer que, por questão de contribuição, o município tem muita gente doente, afastado, recebendo do INSS, nosso índice acaba, esse percentual aqui é um percentual, ele não é fixo, ele é variável, de acordo com o que ocorreu no ano anterior. E também com o número de profissionais. Eles consideram educação, cada categoria eles também têm esse cálculo aqui que entra aqui nesse FAP, nesse FAP e no CIRAT. Mas o 20%, ou 16% desse ano ele é fixo, e a partir do ano que vem volta para o 20% como era antigamente. Tá? A partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2027, salvo ocorra alguma situação a nível federal que mude isso, mas pelo que está pela lei federal ali 8.212, é isso que vai acontecer em 2027, vai voltar a ser os 20%. 4% é bem considerável também, né? É um encargo. O valor ele tem dado esse ano, se não me engano, em torno de 170, 180 mil, quase 200 mil a mais por mês de INSS em relação ao ano anterior. Tá? Então vamos ter um aumento aí também. Mais alguma dúvida? Então, mais uma vez, Ademir, eu quero agradecer aqui a tua presença, tá? Todo o esforço que foi feito para poder estar aqui hoje fazendo essa audiência pública. Agradeço igualmente aos membros da Comissão de Finanças pelo comparecimento, também ao prefeito e secretários que se fizeram presente, ao Silvio que está aqui na plenária, quem nos acompanha pela internet. Eu estendo os meus agradecimentos a todos que acompanharam aqui presencialmente e de forma online. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Um bom fim de semana a todos.